Boa noite. Boa noite. Que Deus e Jesus nos abençoe. Que a espiritualidade amiga se faça sempre presente conosco, nos intuindo no bom caminho. Hoje o tema é desprendimento dos bens terrenos. No nosso Evangelho, capítulo 14, é um dos últimos itens que tem do nosso Evangelho, onde é ali onde Lacordai passa para nós, assim, vamos assim dizer, um conselho para nós prosseguirmos aqui na nossa jornada em direção ao nosso progresso. E o nosso progresso aqui, no nosso mundo material, ele depende muito do materialismo. Muitos confundem o despreendimento dos bens terrenos e nós nos desfazermos daquilo que nós possuímos. Mas não é bem assim. É meio complicado a gente falar mesmo dos despreendimentos dos bens terrenos, por haver essas confusões de acharem que os bens que a gente consegue através do nosso trabalho, que faz parte da lei do trabalho, e essas leis estão na nossa consciência, faz parte, nós temos sim bens terrenos. O que nós não podemos é ser apegados a esses bens. Mas por que faz parte? Porque o nosso corpo físico, ele necessita da materialidade. Todos nós necessitamos de roupa, de um lar, de um abrigo para o nosso corpo. Nós precisamos de calçado, nós precisamos de alimento, nós precisamos de roupa, né? E para isso, nós temos que ir buscar, nós temos que ir trabalhar. Novamente, lei do trabalho. Mas essa lei do trabalho também está em nós para nós irmos buscar o nosso aprimoramento moral, a nossa elevação moral. Porque quando nós fomos criados por Deus, todas as leis divinas foram colocadas na nossa consciência. E essas leis, cada existência que nós voltamos para nós exercitarmos essas leis, cabe a cada um de nós trabalhar para nós conseguirmos assim efetuar a nossa jornada. Cada existência nós temos um propósito. E esse propósito é nós nos aperfeiçoarmos moralmente. É nós trabalharmos o eu e o espírito. E cada um de nós está com a sua individualidade. Nós podemos ter ajuda para o nosso progresso. Mas cabe a cada um de nós seguir o caminho que é necessário para cada um de nós. E esses desprendimentos terrenos não quer dizer que nós temos que se desfazer do que nós possuímos, de modo algum. Porque aí nós vamos dar um pouquinho de trabalho para a sociedade, ser mais um pedinte. E teve certas criaturas, certos espíritos que quando retornaram para cá, para trabalhar a sua evolução, eles já tiveram um aconchego de ter um lar, vamos assim dizer, de rico, ou um lar que já teve ali mais ou menos alguém dando a sustentação para eles, o necessário para ele. A gente vai assim dizer no lar remediado, como também vem espíritos que vêm no lar pobre, paupérrimo. Mas tudo isso é para desenvolver a
a sua inteligência, a sua vontade, a sua força. E cada um de nós está nessa caminhada. Cada um de nós. Quando alguém chega e diz assim, você tem que se desfazer disso, dá aos pobres, porque isso aí é apego, não é? Isso aí é o nosso esforço. Nós temos que acompanhar a evolução do planeta. Nós estamos aqui, nessa existência. Como é que nós vamos deixar de acompanhar por nós se desfazer dos nossos bens materiais? De modo algum. O que nós não podemos é deixar de lado o eu e o espírito. Eu posso ter um bom carro? Sim. Mas o que eu não posso ser orgulhoso porque eu tenho aquele carro. Eu tenho uma boa casa? Sim. Mas eu não posso ser egoísta. Então, tudo isso nós temos que raciocinar. E nós temos que acompanhar a evolução até em tecnologia, como nós estamos vivenciando nos dias de hoje, que já foi muito atrasado em épocas passadas. Quem não se lembra, como tem uns aqui da nossa idade, né, Tamir, que nós, às vezes, para ter um bom som no rádio, nós tínhamos que colocar uma antena. E às vezes tem que estar lá mexendo, que nem televisão naquela época não se tinha. Aí depois surgiu a televisão preto e branco. E tudo isso, o desenvolvimento que vai, o progresso que vai aqui no mundo Terra, nós temos que acompanhar sim. E nós precisamos dos bens materiais para isso. Todos nós. Nada vem de graça. Porque faz parte da nossa evolução nós irmos buscar o nosso aconchego, o nosso bem, o nosso conforto, o nosso espírito que está aqui nesta vestimenta de carne, ele necessita de conforto sim, de cuidados sim. Se não, como é que fica a existência aqui? Precária? Então é obrigação nossa de nós cuidarmos do nosso corpo físico. E para isso, nós precisamos da materialidade. Todos nós. Precisamos fazer caridade? Com certeza. Fazer caridade é já trabalhar em nós o sentimento do amor. Se nós amamos, nós somos caridosos. Então, fazer caridade já é a nossa prática do sentimento do amor. Mas não quer dizer por isso que nós vamos se desfazer do que nós precisamos e ficar em falta. Mas o maior despreendimento que nós temos que ter é nós já saber que nós temos que cuidar do eu espírito. Esse é o maior despreendimento. Nós não temos que ir buscar só a nossa comida, a nossa roupa, o nosso aconchego do lar. Nós não temos que ir buscar só isso. Nós temos que ir buscar o nosso aprendizado. Porque nós sabemos que a nossa estada aqui no mundo terreno, ela é passageira. Nós somos visitantes. Todos nós. Ninguém vai ficar aqui. Nós vamos partir daqui a pouco para o mundo espiritual. E o que é que nós vamos levar? Nada de material. Nada. Nós vamos levar. Nós não vamos levar casa, nós não vamos levar carro, nós não vamos levar fortuna nenhuma. O que é que nós vamos levar? O trabalhar em nós os nossos sentimentos. Saber que nós estamos aqui para progredirmos espiritualmente. Então, esses bens, esse desprendimento dos bens terrenos, é justamente isso. É saber que nós temos que trabalhar em nós
os nossos sentimentos. Isso é um desprendimento. E saber que nós, todos nós, vamos levar daqui as nossas experiências. Vai estar na nossa bagagem as nossas experiências. Eu posso ir buscar um estudo, ser formado, né? Mas eu posso ser um advogado, um engenheiro, um professor, sim, aqui e agora. Mas eu vou ser, no futuro, somente espírito. Eu não vou levar esse DR na frente. Nós estamos e não somos. E é isso que nós temos que saber. Que o espírito aqui, que aqui está caminhando, é passageiro. Tudo passageiro. Quando nós menos esperamos, nós já estamos partindo. E o que é que nós vamos levar? Cabe a cada um de nós pensar nisso. Saber o que é que eu tenho progredido com o Espírito. Qual é o meu maior defeito? Que quando nós saímos da espiritualidade e para cá viemos, nós viemos já destinados a trabalhar em nós os nossos defeitos. O orgulho, a vaidade, a inveja, o egoísmo, a falta de respeito e vários outros. Mas vocês conhecem a parábola do filho pródigo? Aquele filho que vai ao pai e pede a herança e o pai lhe dá a sua parte da herança. Quem é o filho pródigo? Somos nós, todos nós. Todos nós, o pai concedeu a sua herança para nós virmos aqui e lapidar o quê? As suas leis. E essas leis, todas elas, estão na nossa consciência. Essas leis que o Pai nos cedeu, nós esquecemos às vezes por estarmos no mundo material. Porque todos os dias nós temos aquela rotina de ir buscar. De ir buscar. Buscar o quê? Material. Buscar pagar nossas contas que nós precisamos. Somos cidadãos aqui do mundo terreno, mas nós somos também cidadãos do universo. E como nós temos aqui que pagar as nossas obrigações terrenas, nós também temos que pagar as nossas obrigações espirituais. Porque todos nós que estamos aqui no plano terreno, somos devedores. Somos todos devedores, infelizmente. Devedores e que às vezes nós perdemos uma existência todinha sem pagarmos 1 milímetro das nossas dívidas. Por quê? Porque nós nos apegamos na rotina material. Aquela rotina que faz nós levantarmos de manhã, nem dá bom dia. Chegarmos à noite, nem dá boa noite. Cansados, indo buscar sempre a moeda, o dinheiro. Nós não temos ainda aquela rotina pro espírito, de trabalhar em nós aquilo que nós necessitamos. É o que nós vamos levar. Isso é o despreendimento terreno. Saber que nós vamos seguir adiante. Somos espíritos imortais. O nosso corpo vai ficar aqui, que nem ele nos pertence. Nada é nosso. Tudo é empréstimo. Tudo. Conseguimos uma casa? Vai ficar aqui. Conseguimos um carro? Vai ficar aqui.
tudo vai ficar aqui. O que é que nós vamos levar? Se eu conseguir trabalhar em mim, o que eu mais vejo que eu sou materialista, me apego demais a tudo. Eu tenho que trabalhar isso em mim, me desapegar disso. Nós temos uma amiga que passou muito bem isso para nós. Ela gostava muito de, cada vez que ela ia viajar, ela comprava uma xícara. Ela adorava xícaras. Xícaras trabalhadas, ali, porcelana, qualquer tipo de xícara. E ela fazia uma coleção das xícaras. E ela, quando chegava de viagem, ela limpava aquela xícara. Era pegada aquilo ali. Não tinha uma vez que ela viajasse que ela não trouxesse uma xícara. De repente, fizeram uma festa de família. E aí começaram a falar em partida daqui. Quando eu partir eu vou levar isso, quando eu partir eu vou levar aquilo. E ela prestando atenção daquilo. E ela disse, não vamos levar nada daqui, gente. O que é que vocês estão falando? Aí uma sobrinha dela disse, tia, quando a senhora morrer, a senhora passa essa sua xícara para mim? E ela disse, não, meu anjo, já te passo agora. Não quero ficar com essa responsabilidade, não. E nós somos assim, apegados. Porque se nós temos um carro e um vizinho chega e diz assim, puxa vida, eu tenho que ir lá no hospital levar alguém. Vizinho, me empresta o carro? Eu levo. Com razão. Nós temos num mundo que nós precisamos manter aquilo que a gente consegue com sacrifício. Lei de conservação. Está em nós. Cuidar, mas não se apegar. Nós temos que saber que aquele vizinho que pediu aquele nosso bem imóvel não é meu, é empréstimo. Mas eu tenho que cuidar dele. Porque assim, nós não precisaríamos fazer muros, colocar chaves na porta, né? Nós não precisaríamos fazer isso. Mas nós temos que conservar o que nós conseguimos. Nós estamos aqui para isso. Estamos no mundo material. E nós precisávamos vir para cá neste mundo material. O nosso mundo terra, como diz Emmanuel, ele é maravilhoso, majestoso. Mas quem que deixa ele diferente? Nós. Pela nossa ganância, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa falta de respeito com os nossos irmãos. Mas a nossa doutrina espírita, ela é maravilhosa. Ela coloca nós, vindo buscar em cada um de nós, o raciocínio, a compreensão do eu espírito. Aqui no Mundo Vivendo, no livro Vivendo o Evangelho, nós vamos dar uns exemplos de que o quanto nós precisamos nos orientar para nós, espíritos que somos, para quando nós daqui partir, nós, como diz Haroldo Dutra, nós não ficarmos perdidos no mundo espiritual. Nós não ficarmos aqui apegados àquilo que a gente conseguiu em matéria de fortunas, em matéria de bem querer, que isso é meu, isso é teu, isso é nosso. Nós temos que fazer isso. Não só meu. Por que a gente usa esse eu quero, eu posso, eu tenho? Por que nós já usamos isso? E nós também temos que trabalhar isso em nós. Todos nós. Né? Trabalhar por que meu? Eu não sou dono de nada. Tudo que eu tenho é empréstimo. Deus concede empréstimos para nós. Tanto que nós, quando estamos numa dificuldade,
nós nos lembramos de Deus e pedimos ajuda. Por que nós estamos no bem bom e nós não lembramos de Deus? Por quê? Quando nós estamos com uma doença no nosso corpo físico, nós temos que nos lembrar que é o nosso espírito que está doente. E nós vamos buscar em Deus a proteção. Quando nós precisamos de ir buscar alguma coisa também material, nós pedimos ajuda. É como falou na parábola do rico lá, eu acho que meu companheiro ali falou, né? Que por que nós não desejamos ganhar numa mega sena, numa loteria, juntos com outros? Por que nós desejamos só para nós? Um só ganhar. Isso é orgulho, isso é vaidade. Nós temos que saber que nós somos uma irmandade, filhos do mesmo Pai. E esse Pai que nos orienta, que nos dá sua misericórdia e que nós raras vezes nos lembramos disso. Então, o despreendimento dos bens terrenos, nós temos que começar a trabalhar em nós os nossos defeitos. Será que nós já admitimos que nós somos orgulhosos, vaidosos? Será que nós admitimos que nós temos aquele orgulho? Ai, eu consegui isso. Geralmente a gente fala isso quando consegue comprar alguma coisa boa. E é isso que nós temos que trabalhar em nós. O eu e o espírito. Aí, quando nós começarmos a fazer isso, nós estamos nos desprendendo da materialidade. Temos que acreditar em nós que nós somos seres imortais. Porque nós ainda ouvimos muito, até no meio espírita. A vida termina aqui a hora que nós morremos. Tem gente espírita que fala assim, não tem fé, não tem esperança, ainda não trabalha em si o espírito. Então, nós temos que ter essa esperança sempre. Despreendimento. Você possui bens materiais. Pergunte a si mesmo se é capaz de algum despreendimento. Tem dinheiro guardado. É capaz de ficar com menos para ajudar um parente atribulado que perdeu tudo? Nós somos capazes de fazer isso? Tem um carro de passeio. É capaz de utilizá-lo para socorrer um desconhecido, vítima de um mal súbito na via pública? Ou nós passamos batido e não queremos nem saber? Tem roupa apropriada para qualquer ocasião. É capaz de cedê-la ao amigo humilde com necessidade de comparecer a uma determinada reunião social? Geralmente, a gente vê assim, eu empresto, não, eu alugo. Tem isso. O despreendimento não depende de quantidade ou qualidade de bens terrenos, mas da capacidade de entender que todo bem procede de Deus e deve ser repartido. Mas nós, humanos, ainda estamos muito longe disso. Muito. Porque nós, na doutrina espírita, vemos ainda certas dificuldades para entender o espírito. Entender que nós estamos aqui trabalhando para nós progredir, para nós lapidar o nosso interior. Interior do espírito.
sermos caridosos, generosos. E esse trabalho, para nós fazermos para o nosso interior, ele não é fácil não. Digo aqui para vocês que eu estou aqui conversando com vocês, mas digo para vocês que é difícil trabalhar o meu interior. É difícil. Porque hoje eu sou testada na paciência. Eu vejo alguma coisa e digo, não, isso aí eu não vou reagir assim não. Mas de repente acontece comigo, eu digo, puxa vida, eu não tenho paciência nenhuma. Aquela ofensa de um amigo, de um parente, que nos diz ao contrário daquilo que nós não queremos. Nós temos, sim, orgulho. Nós temos, sim, preconceito. Temos preconceito, e muito. Tem aquela hora que a gente está com um carro, num semáforo, parado, e chega um pedinte e fecha, que tem medo do pedinte, fecha a janela porque tem medo do pedinte. Coitado. Está ali por necessidade. Ela não é um preconceito. É. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos. Como diz aqui, nós temos capacidade de ficar em falta para ajudar um parente? Porque às vezes nós vemos um parente desempregado, necessitado, mas a gente não vê que ele está em sofrimento interior porque ele não arruma um emprego. A gente logo já julga, vadio, não quer saber de nada. Julgamentos. Então, tudo isso nós temos que trabalhar em nós. Quando nós começarmos a ter uma rotina de olhar para dentro de nós e ver os nossos defeitos e tentar lapidar esses defeitos, nós estamos desprendendo dos bens terrenos. Porque nós sabemos que a nossa viagem é rumo à espiritualidade. Porque de lá para cá, nós sabíamos do que nós íamos passar aqui. Que bom que nós esquecemos. Porque os nossos compromissos, todos nós, foi grande. Filhos pródigos, que às vezes volta à casa do pai, como aquele filho que voltou sem nada levado que o pai ofereceu a ele, do que o pai deu pela herança. Leis divinas estão na nossa consciência. Lei da adoração, lei do progresso, lei do trabalho, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de sociedade, como nós estamos aqui agora juntos, tentando compreender o eu espírito através da nossa doutrina espírita. Emmanuel, no livro do Consolador, ele deixou para nós, no item 33, uma frase de Jesus: bem-aventurados pobres de espírito. Que muitos não compreendem o que é o pobre de espírito. Emmanuel diz assim para nós: Emmanuel, Jesus se refere às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição, de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Aptos a seguir os ensinamentos sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Pobres de espíritos. Vamos nós nos colocar nessa condição, pobres de espírito,
indo buscar a nossa singeleza, o nosso progresso, indo buscar aquilo que nós temos que mais nos marca. Sou orgulhoso, sou egoísta, sou invejoso, sou arrogante. Onde é que eu me classifico? Onde é que eu tenho que trabalhar? Para quando eu chegar de volta à casa do Pai, o Pai dizer: parabéns, meu filho, és vitorioso. Conseguiste um pouquinho de progresso. Porque o nosso progresso espiritual, ele é lento, vagaroso. Não é aos saltos. Nós não íamos aguentar se fosse rápido. É devagar. Mas que nós possamos, assim, trabalhar em nós, no nosso lado espiritual, levar uma rotina de nos observar. Aquela rotina que nós vamos à busca do material, vamos fazer a busca do Espírito. Cada um de nós vai ser a nossa saúde. Nós costumamos dizer que as nossas obras básicas são o nosso curso da vida, nos ensinando para onde nós vamos, o que é que nós devemos fazer para nós sermos espíritos felizes. Um dia nós vamos chegar lá, um dia nós vamos chegar lá no mundo celeste, mas vai custar um pouquinho. Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Nosso planeta Terra está passando por um mundo de regeneração. O planeta. E nós? Estamos trabalhando em nós, espírito, para nós irmos para o mundo de regeneração? Aí depois do mundo de regeneração, nós temos ainda um mundo ditoso ou feliz, para nós chegarmos depois ao mundo celeste ou divino. É uma tarefa que cabe a cada um de nós. E só nós, na nossa individualidade, vamos chegar lá. Mas nós temos que trabalhar. Lei do trabalho. Lei do progresso. Trabalhar em nós o nosso progresso. Meus irmãos, desprendimento dos bens terrenos. Está lá acordado, passando para nós no Evangelho. Linda a mensagem dele. Que fica aqui o convite para todos nós. E está lá também no livro dos Espíritos. Desde lá da pergunta 892 até a 902, os Espíritos, Kardec perguntando aos Espíritos o que é que nós podemos fazer para nós levarmos um pouquinho de progresso. Um pouquinho de progresso espiritual para a nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Uma boa noite a todos. Que o convite fica feito aqui, está tudo nas nossas obras básicas. Nada é nosso. Nós só viemos conversar com vocês, trazer para vocês o verdadeiro despreendimento dos bens terrenos. Podemos ter tudo. Tudo que é de bom aqui neste nosso planeta nós podemos ter, mas sem nos apegar. Saber que é tudo empréstimo de Deus. Somos aqui visitantes deste mundo maravilhoso. Obrigado pela atenção de todos vocês. Tenham um ótimo retorno em seus lares. Com a paz de Deus e de Jesus. E vamos trabalhar o nosso lado espiritual. Que assim seja.